A escuridão engolia a estrada quando José, um caminhoneiro experiente, sentiu um arrepio na espinha, que nada tinha a ver com o frio da madrugada. Um pressentimento sombrio o impulsionava a reduzir a velocidade, algo que ele raramente fazia em uma rota tão familiar. De repente, um vulto na beira da estrada. Não era um animal, nem um pneu estourado. Era uma mulher, desacordada, jogada como um boneco de pano, à mercê da noite e do perigo iminente. O coração de José disparou. O que diabos estava acontecendo ali? Ele sabia que cada segundo contava, sabia que a vida dela dependia de sua próxima ação. E o que ele fez a seguir, o que ele descobriu e o que desencadeou, isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. A carreta de José, um gigante de metal e sonhos sobre 18 rodas, rasgava a escuridão úmida da rodovia. Eram quase 3 da manhã. E a noite, em sua vastidão impenetrável, parecia engolir tudo, menos o ronco constante do motor e a melodia sertaneja que, abafada pelo som do asfalto sob os pneus, saía do rádio em volume baixo. Há mais de 20 anos, José era um homem da estrada, e cada curva, cada trecho, cada cidade que surgia na penumbra, era parte de uma rotina tão familiar quanto o cheiro de diesel e café, que impregnava a cabine do seu bruto. El-Knisha, perigos, as armadilhas, os segredos que a Brasil guardava em seu leito escuro, mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que viria a seguir. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Um pressentimento sombrio que nada tinha a ver com o frio cortante da madrugada. Era uma intuição, aquele sexto sentido que só quem vive na estrada por tanto tempo desenvolve. Sem pensar 2 vezes, ele reduziu a velocidade, algo que raramente fazia em um trecho tão monótono. Seus olhos, acostumados à penumbra e aos reflexos traiçoeiros, varreram o acostamento, e então ele viu um brilho estranho, metálico, disforme. Não era um reflexo de outro veículo, nem o estilhaço de um pneu estourado. Era algo diferente, algo fora do lugar. A silhueta de sua carreta, projetada pelos faróis potentes, avançava, revelando a cena com uma lentidão agonizante. O brilho era de um acessório, talvez um zíper. Em meio ao emaranhado de tecidos escuros e desgrenhados, um corpo pequeno, frágil, jogado à beira da pista como um boneco de pano descartado. O choque foi imediato, paralisante. Por um breve instante, José sentiu o ar sumir de seus pulmões, o coração disparando em um ritmo alucinante. A imagem gravada em sua mente era nítida. Uma mulher, seus cabelos escuros, quase negros, espalhados, no chão batido do acostamento, formando uma auréola macabra em volta da cabeça. As roupas estavam rasgadas, sujeiras do Teraí. Mais assustador ainda, uma poça escura começava a se formar sob ela, espalhando-se lentamente pela brita. Sangue. Sangue na beira da estrada. José engoliu em seco, sentindo um nó na garganta e o suor frio escorrer pela nuca, apesar do ar-condicionado. Seus olhos, antes tão acostumados à solidão da noite, agora viam apenas o terror estampado naquela figura inerte. Que diabos estava acontecendo ali? Um acidente? Um atropelamento e fuga? Ou algo muito mais sinistro? Um crime brutal? A mente de José, sempre prática e focada na logística da carga, agora girava em um turbilhão de perguntas sem resposta. Ele sabia que cada segundo contava. Sabia que a vida dela, se ainda houvesse alguma, dependia de sua próxima ação. O motor do caminhão, que antes roncava com uma cadência constante, agora parecia emitir um som abafado, quase um gemido. José levou a mão ao volante, mas hesitou por um momento. A tentação de continuar, de ligar para a polícia de longe e se afastar daquele cenário macabro, era forte. Afinal, ele era apenas um caminhoneiro. Sua missão era entregar a carga, não se envolver em dramas alheios, mas a imagem da mulher jogada na beira da estrada era forte demais. A vulnerabilidade em sua postura, a quietude assustadora de seu corpo, tudo gritava por ajuda. José não era um herói, mas era um homem, e em sua estrada, ele já havia visto demais para ignorar um chamado tão desesperado, com um suspiro pesado, que parecia arrancar o último resquício de ar de seus pulmões. Ele pisou no freio. A carreta, com um chiado arrastado, parou a poucos metros do corpo. O silêncio da noite subitamente tornou-se pesado, quase opressor, quebrado apenas pelo tic-tac nervoso do motor esfriando e pelo som distante de grilos na mata. José desligou o motor.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pela batida frenética de seu próprio coração. Ele pegou a lanterna de mão que guardava no console, o feixe de luz cortando a escuridão à sua frente. Sua mão tremia levemente. Ao abrir a porta da cabine, e o ar frio da madrugada o envolveu, carregado com um cheiro inconfundível de terra molhada, e agora, de algo metálico e pungente. O cheiro de sangue. Ele desceu da cabine, os pés tocando o asfalto úmido. Cada passo em direção à mulher parecia ecoar na vastidão da noite, amplificando o suspense e o medo, que começavam a se instalar em seu peito. A luz da lanterna, um círculo pálido e vacilante, revelava mais detalhes. O rosto dela estava virado, parcialmente oculto pelos cabelos emaranhados. A pele, pálida como cera, contrastava brutalmente com a mancha escura sob ela. O que ele faria? Ele sabia que o perigo estava à espreita em cada canto da Brasil. Mas ele também sabia que não podia simplesmente ir embora. A vida daquela mulher, se ainda houvesse uma centelha nela, dependia dele. E o que ele fez a seguir? O que ele descobriu, ao se ajoelhar ao lado daquele corpo inerte. E o que desencadeou? Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. O cheiro metálico e pungente de sangue misturava-se agora com o ar frio da madrugada, invadindo as narinas de José, enquanto ele se ajoelhava ao lado da mulher. A luz da lanterna, trêmula em sua mão, dançava sobre o rosto dela, revelando a palidez cadavérica da pele e um filete escarlate que escorria de uma ferida profunda na têmpora, se misturando aos cabelos escuros e grudando-os no asfalto. O coração de José batia forte, um tambor em seu peito. Enquanto o medo e a urgência se digladiavam em sua mente, ele estendeu a mão, hesitante, e tateou o pulso dela. Quase sem esperança, ele buscou por qualquer sinal de vida. Por um segundo que pareceu uma eternidade. Nada. Seu estômago revirou, e um desespero gelado começou a se instalar. Mas então, quase imperceptível, sentiu uma pulsação, fraca, irregular, quase um sussurro, mas ali, alívio e desespero se misturaram em uma onda avassaladora. Ela é viva, sim, mas por um fio tão tênue que parecia prestes a se romper a qualquer momento. José afastou-se um pouco, varrendo o feixe de luz da lanterna ao redor. Não havia marcas de frenagem no asfalto, nem cacos de vidro, nem qualquer destroço que indicasse um acidente de carro. A área era desolada, cercada apenas pela vegetação densa da Mata Atlântica que margeava Brasil. Não havia outros carros parados, nem luzes distantes. A solidão daquele trecho da estrada era absoluta, opressora. Se fosse um atropelamento, o motorista teria fugido, sem deixar rastros. Mas a ausência de qualquer evidência de colisão levantava uma pergunta ainda mais perturbadora. O que diabos tinha acontecido ali? Seria um atropelamento e fuga sem marcas? Ou algo muito mais sinistro? A possibilidade de um crime brutal, de um espancamento seguido de abandono, começou a ganhar força na mente de José. A ferida na cabeça dela, embora pequena, parecia mais um golpe preciso do que um impacto acidental. As roupas rasgadas, agora ele percebia, não pareciam resultado de um arranhão na queda, mas sim de uma violência intencional. A urgência de levá-la a um hospital era gritante. Uma sirene interna que apitava sem parar em sua cabeça. Mas a ideia de deixá-la ali, tão vulnerável, tão exposta ao relento e a qualquer perigo que a noite pudesse trazer, era insuportável. Se ele a deixasse para trás enquanto esperava o socorro, ela poderia não resistir. Ou, pior, quem quer que a tenha deixado ali poderia voltar. Com um nó na garganta, José tomou uma decisão. Ele precisava tirá-la dali. Agora, ele se inclinou novamente sobre ela, com o máximo cuidado, para não agravar qualquer ferimento. Seus dedos roçaram a pele dela gélida ao toque. O peso leve e frágil do corpo da mulher o surpreendeu. Ela parecia tão pequena, tão indefesa, que a imagem de sua própria filha, em sua mente, surgiu por um instante, aumentando ainda mais sua determinação. Com um esforço cuidadoso, José a pegou nos braços. O corpo dela pendia, mole, sem qualquer resistência. Ele sentiu o peso tênue da vida que ainda lutava dentro dela. O cheiro de sangue ficou mais forte, impregnando suas roupas. Enquanto a carregava, um pensamento incômodo surgiu. Ele estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginava, mas não havia volta. Ele caminhou de volta para a carreta, cada passo uma batalha contra a escuridão e o peso do momento.
Calm. Um esforço conseguiu acomodá-la no banco do passageiro. O espaço ali antes reservado para sacolas de comida e mapas, agora estava ocupado por uma vida em suspensão. Ele a cobriu com um cobertor que sempre guardava para as noites frias, na esperança de que o calor pudesse reanimá-la um pouco. Com as mãos ainda trêmulas, José pegou o celular. A bateria estava fraca, mas ele precisava tentar. Disconnect. Número da emergência. Sentiu cada segundo de espera como uma eternidade. Enquanto aguardava a conexão, seus olhos varreram o interior da cabine, procurando por algo que pudesse identificar a mulher, qualquer pista sobre quem ela era ou o que havia acontecido. Foi então que percebeu algo estranho, um volume no bolso interno do casaco dela, que agora estava parcialmente aberto. Um pequeno e retangular, uma carteira, um celular. A curiosidade e a apreensão lutavam dentro dele. Seu senso de ética ditava que ele não deveria mexer nas coisas de uma pessoa desacordada. Mas a urgência, a necessidade desesperada de entender, de saber, de ajudar, falava mais alto. Com um suspiro, quase uma oração, ele estendeu a mão novamente. Hesitante, com a ponta dos dedos, tocou o volume. Era um objeto rígido. Ele o puxou delicadamente. Seus olhos se arregalaram. Não era uma carteira, nem um celular comum. Era um pequeno gravador digital, com um LED vermelho piscando intermitentemente, indicando que estava em modo de gravação. O coração de José deu um salto no peito. Para que alguém estaria gravando algo no meio da Brasil, no meio da noite? Ao lado do gravador, um pedaço de papel amassado, quase escondido. José o desdobrou com cuidado. A caligrafia na folha tremida e apressada, como ceia escrita. Em desespero, eles estão vindo atrás de mim. Preciso revelar a verdade. As palavras gelaram seu sangue. Eles? Quem eram eles? Que verdade ela precisava revelar? A voz da atendente de emergência soou distante, quase inaudível, do outro. Later delete. Serviço de emergência. Qual a sua emergência? José tentou focar, tentou processar tudo de uma vez, mas sua mente estava em turbilhão. A mulher não era apenas uma vítima de um acidente ou de um assalto. Ela carregava um segredo. Um segredo perigoso o suficiente para alguém tentar silenciá-la. E agora, José, o caminhoneiro solitário da Brasil, havia se tornado parte desse segredo. Ele olhou para o gravador em sua mão, depois para a mulher desacordada ao seu lado. O que ele fez a seguir, o que ele descobriu ao ouvir a gravação e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. Ele mal sabia que aquele encontro na escuridão da BR 101 mudaria sua vida para sempre, arrastando-o para uma trama de mistério e perigo muito maior do que ele poderia imaginar. A voz da atendente de emergência ecoava no fone, soando distante e quase irreal em meio ao turbilhão de pensamentos que invadiam a mente de José. Serviço de emergência? Qual a sua emergência? Ela repetiu, com uma paciência profissional que contrastava bruscamente com o caos que se desenrolava na cabine de seu caminhão. José apertou o celular contra o ouvido, tentando se recompor. A imagem da mulher desacordada ao seu lado, o gravador em sua mão e o bilhete macabro com as palavras: "Eles estão vindo atrás de mim", se misturavam em uma sinfonia assustadora. Estou na BR 101, no quilômetro 320, sentido sul. Encontrei uma mulher desacordada na beira da estrada. José conseguiu dizer, sua voz rouca, quase um sussurro. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Precisava ser conciso, passar as informações de forma clara, apesar do pânico que tentava se instalar. A atendente, com uma calma impressionante, começou a fazer perguntas protocolares. Ela está respirando? Tem ferimentos visíveis? O senhor está em segurança? José respondeu a cada uma, descrevendo a palidez da mulher, o sangramento na têmpora e a ausência de marcas de colisão, o que levantava mais dúvidas do que respostas. Ele omitiu, por um instante, a existência do gravador e do bilhete. Algo em seu instinto o fez guardar essa informação. Ele não sabia por quê, mas sentia que aqueles objetos eram pai Khrushchev de um quebra-cabeça perigoso demais para ser entregue a qualquer um sem pensar. Uma ambulância e uma viatura policial estão a caminho. O senhor consegue permanecer no local? A atendente instruiu. José confirmou, embora cada fibra de seu corpo gritasse para ele ligar o motor e seguir em frente. Mas a imagem da mulher, seu corpo frágil e a verdade que ele mal começava a vislumbrar, o prendiam ali. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. José olhava para a mulher,
tentando decifrar o mistério por trás de seus olhos fechados. Quem era ela? Por que estava na beira da BR-101, em um estado tão deplorável, com um gravador cheio de segredos e um aviso de morte? A estrada, que ele conhecia tão bem, de repente se transformava em um palco de um thriller sombrio. Ele era apenas um coadjuvante, um homem comum jogado no centro de algo extraordinário e aterrorizante. O som das sirenes, inicialmente distante, começou a se aproximar, rasgando o silêncio da madrugada. Primeiro, uma luz azul piscante despontou no horizonte, seguida por outra, vermelha. Uma ambulância e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. José sentiu um misto de alívio e apreensão. A ajuda estava chegando, mas com ela, as perguntas, e ele não sabia se estava pronto para respondê-las. Os paramédicos agiram com rapidez e profissionalismo. Avaliaram a mulher, colocaram um colar cervical e a estabilizaram antes de nivelar para a ambulância. O policial, um homem alto e com um semblante sério, aproximou-se de José. "Boa noite, senhor." "O senhor encontrou a vítima?" perguntou o policial, sua voz grave e sem emoção. Enquanto acendia a lanterna e apontava para José, José explicou a situação, contando sua versão dos fatos. A intuição que o fez diminuir a velocidade, a descoberta do corpo no acostamento, a decisão de socorrê-la. Ele manteve o tom calmo e objetivo, omitindo deliberadamente a existência do gravador e do bilhete. Sabia que estava correndo um risco, mas algo em seu instinto lhe dizia para proteger aquela informação a todo custo. Não era falta de confiança nas autoridades, era uma sensação de que ele estava no meio de algo tão complexo que a informação precisava ser guardada até o momento certo. O policial anotou tudo em um bloco, fazendo perguntas sobre horários, o estado da vítima, se ele havia visto algo suspeito. "Não vi nada, senhor. Apenas ela, jogada lá. Pareceu um milagre ela ainda estar viva." José respondeu, sua voz firme. "O senhor está de parabéns por sua atitude. Muitos teriam passado direto", disse o policial, com um aceno de cabeça. "Precisaremos de seu testemunho na delegacia mais próxima, assim que possível." Enquanto a ambulância partia em alta velocidade, as luzes azuis e vermelhas se perdendo na escuridão, José permaneceu ali, ao lado de sua carreta. A cena do resgate se desfez tão rapidamente quanto surgiu, deixando-o novamente sozinho na imensidão da Brasil. Mas a solidão agora tinha um novo sabor, o de uma responsabilidade inesperada. A vida na estrada é cheia de imprevistos, e é por isso que a gente precisa estar sempre pronto para o que dar e vier. Se você está curtindo essa história que mal começou e já está de arrepiar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga inacreditável e, claro, deixar o seu like. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo histórias como essa para vocês. E já que estamos aqui, numa madrugada tão cheia de mistérios, me conta nos comentários de onde você está nos assistindo e qual o seu nome. A gente aqui na estrada fica muito feliz em saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando nossas aventuras e esses dramas que a vida nos prega. É gratificante saber que, mesmo distantes, estamos conectados por essas histórias que nos fazem refletir sobre a vida e sobre a força do destino. José subiu de volta na cabine do seu caminhão. O interior agora cheirava a antisséptico e a um leve rastro de sangue, um lembrete vívido do que acabara de acontecer. Ele ligou o motor, o ronco familiar trazendo um pequeno consolo. Mas seus olhos, antes focados na estrada, agora olhavam para o gravador em sua mão. Ele o apertou com força. Ele sabia, em seu íntimo, que a história daquela mulher não terminava ali, e que de alguma forma ele estava destinado a desvendar a verdade por trás do mistério. O que ele faria com o gravador? Entregaria à polícia? Ou tentaria desvendar o segredo por conta própria? O peso da responsabilidade era esmagador, mas a curiosidade e um senso inato de justiça o impeliam a ir além. Ele sabia que a estrada o havia levado a um caminho sem volta, um caminho onde o perigo espreitava em cada curva, e onde a verdade, uma vez revelada, poderia mudar tudo. E o que ele fez a seguir, o que ele descobriu e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. A aventura estava apenas começando. A carreta de José voltou a cortar o asfalto, mas a paisagem, antes tão familiar, parecia agora carregada de um novo e inquietante significado. As luzes da ambulância e da viatura policial já haviam desaparecido na escuridão da BR-101, levando,
consigo a mulher ferida, mas deixando para trás um rastro de mistério que José não conseguia, nem queria, ignorar. O cheiro de sangue e antisséptico ainda pairava na cabine, um lembrete vívido do drama que se desenrolara poucos minutos antes. O celular, que ele havia usado para ligar para a emergência, agora repousava esquecido no console. Toda a sua atenção estava no pequeno gravador digital que ele apertava em sua mão. O LED vermelho piscava incessantemente, como um olho acusador, parecendo desafiá-lo a desvendar os segredos que guardava. E o bilhete amassado, com aquelas palavras tremidas: eles estão vindo atrás de mim, preciso revelar a verdade. Queimava em sua mente. José sabia que eticamente deveria ter entregue o gravador e o bilhete à polícia. A lei, o bom senso, a própria lógica, tudo apontava nessa direção, mas um impulso incontrolável, uma intuição forte e teimosa. Não era desconfiança das autoridades, nem um desejo de se envolver em problemas. Era algo mais profundo, um senso de responsabilidade que se acendera no momento em que seus olhos encontraram a mulher jogada na beira da estrada. Ele havia salvado uma vida, agora sentia que precisava salvar uma verdade. Ele dirigiu por mais alguns quilômetros, a mente em ebulição. O sol começava a anunciar sua chegada no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, mas a escuridão dentro de José não diminuía. Ele precisava de um lugar para pensar, um refúgio temporário para processar o que acabara de acontecer. Seu destino era uma cidade pequena, a cerca de 1 hora de distância, onde costumava parar em um posto de gasolina com um bom restaurante e chuveiros. Ao chegar, estacionou a carreta em um canto mais afastado do pátio. O movimento no posto ainda era pequeno, e ele agradeceu por isso. Entrou no restaurante, pediu um café forte e sentou-se em uma mesa no canto, longe de olhares curiosos. O vapor subia da xícara, mas ele não conseguia sentir o calor. Seus olhos estavam fixos no gravador, que ele havia colocado discretamente sobre a mesa, parcialmente coberto por sua mão. A tentação de apertar o play era quase insuportável. Que segredos aquele pequeno aparelho guardava? Que verdade a mulher tentava revelar, a ponto de ser deixada para morrer na beira da Brasil? A curiosidade o corroía, mas o medo também. Ele sabia que ao ligar aquele gravador, estaria cruzando uma linha, estaria se envolvendo em algo que poderia ser perigoso, muito perigoso. José relembrou a cena na estrada, a ausência de marcas de frenagem, os ferimentos da mulher que não pareciam de um atropelamento, a certeza de que ela havia sido espancada e depois jogada. Isso não era um acidente, era uma execução mal feita, uma tentativa brutal de silenciamento. E a prova disso provavelmente estava ali, em suas mãos. Ele tomou um gole do café, sentindo o amargo líquido queimar a garganta. Finalmente, tomou uma decisão. Não podia simplesmente entregar o gravador sem saber o que continha. E se fosse algo tão explosivo que colocasse sua própria vida em risco ao revelá-lo, ele precisava estar preparado. Com as mãos ainda tremendo ligeiramente, José tirou o gravador debaixo da mão e o virou. Era um modelo simples, sem muitos botões. Ele encontrou o botão play e o pressionou. Por um instante apinasqueado, o som ambiente de uma gravação mal feita. José prendeu a respiração. Então, vozes, distorcidas, abafadas, quase inaudíveis. Ele aumentou o volume, forçando os ouvidos para discernir as palavras. Eram vozes masculinas, discutindo algo com veemência, mas as palavras eram ininteligíveis. O coração de José batia forte, um ritmo irregular e assustador. Ele sentia o peso daquele segredo, como se cada palavra gravada fosse um peso em sua alma. O medo começou a se instalar, um medo frio e rastejante, mas ele não parou. Ele sabia que precisava continuar. De repente, em meio aos chiados e às vozes distorcidas, uma voz feminina surgiu, fraca no início, depois ganhando força, apesar da clara apreensão. Era a voz da mulher que ele havia salvado. José a reconheceria em qualquer lugar. Ela parecia estar sussurrando, mas suas palavras eram chocantemente claras. Eles estão roubando milhões. É um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo gente grande. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Milhões? Lavagem de dinheiro? Gente grande? Aquilo era muito mais do que ele poderia ter imaginado. Não era um assalto comum, não. Era uma briga de gangues. Era algo em uma escala muito maior. Um crime de colarinho branco que havia escalado para violência brutal. A gravação continuou, revelando detalhes chocantes,
datas, nomes, alguns ditos rapidamente, quase inaudíveis, mas outros, surpreendentemente claros, locais, operações clandestinas. A mulher, ele percebeu, não era apenas uma testemunha, ela parecia estar no centro daquele esquema, talvez como uma informante, ou alguém que havia descoberto demais. Eles querem me silenciar. A voz dela continuou, com um tom de desespero que cortava o coração de José. Eu tenho as provas e eu sei do tudo, mas eles vão me pegar. O som de um baque forte ecoou na gravação, seguido de um grito abafado e o chiado que indicava uma luta. José prendeu a respiração, imaginando a cena. A mulher sendo atacada, o desespero em sua voz, a violência que a levou à beira da morte. A gravação prosseguiu por mais alguns segundos, com sons indistintos de arrastar e uma respiração ofegante, antes de um clique indicar que o gravador havia sido desligado ou escondido. José desligou o aparelho, sua mão tremendo tanto que quase o deixou cair. Ele olhou ao redor do restaurante. O dia havia clareado completamente, e algumas pessoas já se aglomeravam no balcão, pedindo seus cafés. O burburinho normal da manhã parecia um ruído distante, abafado pelo eco das vozes em sua cabeça. Ele não era apenas um caminhoneiro que salvou uma vida. Ele se tornou, sem querer, guardião de uma verdade perigosa. O que estava gravado ali não era apenas uma denúncia, era uma sentença de morte para aqueles envolvidos no esquema. E agora, ele estava no meio de tudo. Aquele gravador não era apenas uma prova, era uma arma. E ele, José, o caminhoneiro solitário da Brasil, estava segurando essa arma. O que ele faria a seguir? Entregar à polícia agora, com todos aqueles nomes e informações, ou tentar entender melhor o alcance do que estava em suas mãos. Um nó se formou em seu estômago. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso, muito cuidadoso. A vida da mulher dependia disso, e a dele também. E o que ele fez a seguir? O que ele descobriu e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam. A BR 101, que antes era apenas seu caminho, havia se transformado em um labirinto de mistério e perigo. O sol já brilhava forte quando José terminou o café, o sabor amargo persistindo em sua boca, assim como as vozes da gravação ecoavam em sua mente. O gravador, agora desligado, parecia uma pequena bomba relógio em seu bolso. Ele pegou conta e deixou o posto, o ronco familiar do motor da carreta, um som reconfortante em meio à tempestade de pensamentos. Ele tinha que ir ao hospital. Precisava saber o estado da mulher, quem ela era, e mais importante, se as informações da gravação faziam sentido com um que os médicos descobririam. O hospital mais próximo ficava a cerca de 50 quilômetros. Dali, na entrada de uma cidade de médio porte, José dirigiu com um senso de urgência que ia além da necessidade de entregar sua carga. Agora, havia uma vida em jogo e uma verdade que pedia para ser desvendada. Ao chegar, estacionou a carreta no vasto estacionamento, sentindo o peso do olhar de curiosos enquanto descia da cabine. Um caminhão daquele porte não passava despercebido. E numa área hospitalar, ele rumou para a recepção, o coração batendo forte no peito. Gostaria de ter notícias de uma paciente que deu entrada esta madrugada, vinda da BR 101, ele disse à recepcionista, tentando manter a voz firme. A mulher digitou algo no computador, seu rosto inexpressivo. Qual o nome da paciente? Perguntou, sem levantar os olhos. José hesitou. Não sei o nome dela. Eu a encontrei na estrada, desacordada. Ela foi trazida por uma ambulância. A recepcionista suspirou, parecendo impaciente. Sim, a paciente, da Brasil, está na unidade de terapia intensiva. A situação dela é delicada. Qual o seu grau de parentesco, Yu? E encontrei, fui eu quem chamei a ambulância. Sou José, o caminhoneiro, ele explicou, sentindo um calor subir pelo rosto. Não havia grau de parentesco, apenas a bizarra coincidência do destino. A recepcionista fez mais algumas anotações e, depois de um longo silêncio, apontou para uma sala de espera. Aguarde ali. O médico responsável poderá dar informações em breve. José sentou-se, o tempo parecendo se arrastar. A sala de espera era fria, com cadeiras desconfortáveis e o cheiro característico de desinfetante hospitalar. Pacientes e familiares passavam por ele, seus rostos carregados de preocupação ou alívio. Ele olhava para a porta da unidade de terapia intensiva, imaginando a mulher ali, lutando pela vida, com os segredos dela ainda ressoando em seus ouvidos. Depois de quase uma hora, uma médica jovem,
com o jaleco amassado e um semblante cansado. Saiu da unidade de terapia intensiva. Ela olhou ao redor da sala de espera e José levantou a mão. É o senhor que trouxe a paciente da Brasil? Ela perguntou, a voz baixa, mas clara. José assentiu, levantando-se. Sim, doutora. Como ela está? A médica o conduziu para um canto mais reservado da sala. Sua expressão séria. Ele está estável, mas o quadro é delicado. Perdeu muito sangue. A batida na cabeça causou um traumatismo craniano e ela está em coma induzido para permitir que o cérebro se recupere. Não podemos precisar quando ela vai despertar ou se terá sequelas. José sentiu um aperto no peito. Coma. As chances dela acordar e confirmar a verdade da gravação pareciam diminuir a cada palavra da médica. Eu notei uma coisa. José começou, hesitante. Ela não parecia ter sido atropelada. Havia sinais de que ela pode ter sido agredida. A médica o encarou, seus olhos azuis examinando-o com uma mistura de curiosidade e surpresa. O senhor está correto, e essa é a parte mais intrigante do caso. Inicialmente, o SAMU nos informou sobre um possível atropelamento, mas os preliminares e a análise da ferida na cabeça indicam que não foi um acidente. Não há marcas de impacto de veículo em seu corpo. A lesão craniana é compatível com um trauma contundente, como se ela tivesse sido atingida por um objeto pesado ou espancada. E as escoriações no corpo parecem mais com marcas de arrastamento do que de uma queda em alta velocidade. As palavras da médica ecoaram na mente de José, confirmando seus petos. Parece que ela foi espancada e depois jogada na beira da estrada. Ela concluiu, sua voz grave. O caso é muito estranho. Já acionamos a polícia civil, pois há indícios de crime. Eles já estiveram aqui colhendo informações e aguardam o depoimento da paciente, se e quando ela acordar. José sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um espancamento, jogada na estrada como um lixo. Tudo se encaixava com o que ele ouvira na gravação e com o bilhete. A mulher não era uma vítima aleatória, ela era um alvo. E agora, ele, José, estava no meio disso. A médica continuou, fornecendo mais detalhes técnicos sobre o estado dela, mas José mal conseguia processar as informações. Sua mente estava fixada na crueldade do ato, na frieza de quem a havia deixado para morrer, e no segredo que ele carregava em seu bolso. Ele agradeceu à médica e caminhou de volta para a sala de espera. O corpo cansado, mas a mente em um turbilhão. A confirmação de que ela havia sido espancada reforçava a gravidade do que estava no gravador. Ele sabia que precisava entregar o aparelho à polícia, mas algo o impedia. Algo nele dizia que ele tinha um papel maior a desempenhar nessa história. Ele pensou na gravação, nos nomes sussurrados, nos detalhes do esquema de lavagem de dinheiro. Se ele entregasse o gravador agora, sem qualquer preparo, sem qualquer proteção, o que aconteceria? Será que a polícia seria capaz de lidar com algo de tamanha magnitude, envolvendo gente grande, como a mulher havia dito? E se os responsáveis pelo ataque fossem poderosos o suficiente para abafar o caso? Ou pior, para silenciar qualquer um que se atrevesse a expor a verdade? A ideia de se envolver ainda mais naquele pântano de crime e corrupção era assustadora. Ele era apenas um caminhoneiro, um homem simples que ganhava vida na estrada. Mas a imagem da mulher, seu rosto pálido e a fragilidade de sua vida o impedia de... Ele não podia simplesmente abandonar a verdade. Não depois de ter sido o único a ouvir lá. Enquanto se dirigia para a saída do hospital, José sentiu os olhos de alguém sobre ele. Um olhar intenso que o fez parar no meio. Ao se virar, viu um homem em um terno escuro, parado a poucos metros de distância, observando-o com uma fixidez que o fez estremecer. O homem era alto, de feições duras, e seu olhar não transmitia curiosidade, mas algo mais próximo de uma vigilância calculista. Ele não disse nada, apenas continuou o encarando, com uma postura rígida e imponente. José sentiu um frio na espinha. Seria uma coincidência? Ou aquele homem fazia parte dos eles que a mulher tanto temia? Aquele olhar, tão penetrante e sem emoção, fez com que cada pelo de seu corpo se arrepiasse. Por um instante, o homem em terno escuro esboçou um leve sorriso, quase imperceptível, antes de virar as costas e desaparecer por um dos corredores. O suor escorreu pela nuca de José. Ele sabia, com uma certeza arrepiante, que aquilo não era uma coincidência. Ele não estava mais sozinho com o segredo. Alguém estava atrás do que a mulher sabia. E que agora eles também sabiam que ele, José,
O caminhoneiro estava envolvido. A estrada que o havia levado ao socorro se transformava a cada minuto em uma teia perigosa. E o que ele fez a seguir? O que ele descobriu e o que desencadeou? Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. O relógio na parede do quarto de hotel marcava 14h37. Mas para José, o tempo parecia ter parado desde que seus olhos cruzaram com o olhar frio do homem de terno no hospital. Ele havia se refugiado em um hotel simples, a algumas quadras do hospital. Após deixar sua carreta em um pátio seguro, a necessidade de descansar era imensa, mas sua mente estava em um turbilhão. A confirmação da médica sobre a agressão. E agora, a certeza de que estava sendo vigiado. Transformaram sua exaustão em uma ansiedade cortante. Ele tirou o gravador do bolso do casaco, colocando-o sobre a pequena escrivaninha. O bilhete amassado, que dizia: "Eles estão vindo atrás de mim. Preciso revelar a verdade", estava ao lado. Aquele pequeno objeto de plástico e metal parecia concentrar todo o perigo e o mistério que haviam invadido sua vida. José sentou-se na beira da cama, o corpo pesado, mas a mente hiperativa. A ideia de dormir era absurda. Ele precisava entender. Precisava decifrar o que estava naquele gravador para se proteger, e talvez para ajudar a mulher que havia salvo. A curiosidade e o medo se digladiavam, mas a determinação de um homem acostumado a enfrentar a estrada e seus perigos, por mais desconhecidos que fossem, começou a prevalecer. Ele pegou o gravador novamente, sentindo o peso do aparelho em sua mão. José colocou o gravador perto do ouvido, tentando isolar os sons do ambiente. Era como tentar sintonizar uma rádio em meio a uma tempestade. Ele mexeu nos botões de volume, aproximando e afastando o aparelho, buscando a melhor clareza. Então, veio a voz feminina, frágil no começo, mas ganhando clareza, um tom de desespero e urgência. Ele reconheceu a voz da mulher da Brasil. "Eles estão roubando milhões. É um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo gente grande." As palavras ressoaram no pequeno quarto, causando um arrepio em José. Gente grande. Essa frase da mulher martelava em sua cabeça. Quem seriam essas pessoas a ponto de espancar alguém e jogá-la na beira da estrada para morrer? LJ havia imaginado que era algo sério, mas milhões e gente grande elevavam o perigo a um novo patamar. A gravação continuou, com interrupções e chiados. Mas dessa vez, José estava mais focado. Ele conseguiu discernir trechos da conversa, vozes masculinas que pareciam estar em uma reunião, sons de papéis sendo manuseados, de uma caneta batendo na mesa. Os relatórios foram fraudados, mas ainda há cópias nos arquivos de segurança. Uma voz grave e autoritária dizia: "Precisamos agir antes que ela, antes que qualquer coisa. Vaze." José prendeu a respiração. Estavam falando dela, da mulher. Ela tinha cópias dos relatórios. Ela era uma ameaça. Outra voz, mais jovial e nervosa, respondeu: "Mas e se ela já tiver espalhado? E se alguém já estiver investigando?" "Não, seja tolo. Ela está isolada. Ninguém acreditaria nela." A voz grave retrucou, com um tom de escárnio: "Ninguém tem acesso ao que ela tem. Se ela sumir, ninguém vai procurar." José fechou os olhos por um instante, a raiva crescendo em seu peito. A frieza com que falavam da vida de uma pessoa era repugnante. Ele imaginou a mulher, sozinha, apavorada, tentando reunir provas contra esses criminosos. A coragem dela era admirável, e o sacrifício que ela estava pagando era assustador. O pagamento dos políticos foi feito na conta offshore. A voz grave continuou, revelando uma sequência de números e um nome que José mal conseguia memorizar, mas que parecia crucial. Mas o fluxo de caixa precisa ser mascarado. A empresa de fachada no Mato Grosso do Sul é a chave. José, um pedaço de papel e uma caneta, que sempre levava consigo. Ele começou a anotar freneticamente nomes de empresas, estados e o número da conta offshore. Sua caligrafia, geralmente firme, estava trêmula. Ele sabia que cada detalhe poderia ser vital. A voz da mulher, que havia ficado em segundo plano, voltou a ser audível, um sussurro mais forte, quase desesperado. "Eu tenho os comprovantes, as planilhas, tudo está na minha casa, escondido." Um baque forte, o som de uma briga, gritos abafados. José instintivamente se encolheu, como se estivesse presenciando a cena. A voz da mulher ficou distante, sufocada, mas sons de arrasto, de algo sendo arrastado pelo chão. E então, o quiado final abrupto, indicando o fim da gravação, ou o momento em que o gravador foi desligado ou caiu. José desligou o aparelho,
sua mão tremendo, tanto que quase o deixou cair. O quarto, antes um refúgio, parecia agora um eco da violência que acabara de testemunhar. Sua boca estava seca, o coração ainda disparado. O que estava gravado ali não era apenas uma denúncia, era uma sentença de morte para aqueles envolvidos no esquema, e para qualquer um que se atrevesse a desmascará-los. Ele olhou para suas anotações, os nomes e números parecendo dançar na folha. Políticos, milhões, lavagem de dinheiro, empresa de fachada no Mato Grosso do Sul. Aquilo era um esquema que se estendia por todo o país, envolvendo figuras poderosas, talvez intocáveis. Ele, José, um simples caminhoneiro, acabara de se tornar um portador de um segredo que poderia derrubar impérios. O medo, antes um arrepio, agora era um peso em seu peito. Aqueles que atacaram a mulher não hesitaram em tentar matá-la para silenciá-la. E agora, ele havia ouvido a verdade. Ele era, sem dúvida, o próximo alvo se descobrissem o que ele sabia. O homem de terno no hospital não era uma coincidência. Ele era uma ameaça. José se levantou, caminhando de um lado para o outro no pequeno quarto. O que fazer? Correr para a polícia com essas informações? Mas ele era apenas um caminhoneiro. Quem acreditaria nele, sem a mulher para corroborar? E se a gente grande tivesse influência dentro da própria polícia? A ideia de entregar o gravador sem qualquer preparo, sem um plano, era como se jogar em um abismo. Ele pensou na mulher, em coma no hospital. Ela havia sido corajosa o suficiente para tentar expor tudo. Ela havia confiado naquele gravador. E agora, ele era a única esperança dela. Ele não podia falhar. Não podia permitir que aqueles criminosos saíssem impunes. José pegou o gravador novamente, seu olhar fixo no pequeno aparelho. Ele não era um detetive, nem um justiceiro. Ele era um homem da estrada, acostumado a carregar cargas, não segredos, tão pesados quanto este. Mas o destino havia o colocado nessa situação, e ele sentia um dever inabalável. Ele era o guardião da voz do passado, a voz que gritava por justiça. Ele precisava de ajuda, alguém que soubesse como lidar com informações tão sensíveis, com um esquema tão perigoso, alguém que pudesse protegê-los e expor a verdade sem que ambos fossem silenciados. A quem ele poderia recorrer? A estrada, que ele tanto amava, havia se transformado em um campo minado, e o que ele fez a seguir, o que ele descobriu e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. A partir daquele momento, a vida do José, o caminhoneiro, nunca mais seria a mesma. A noite caiu sobre a cidade, mas para José, o descanso ainda era uma miragem distante. As vozes gravadas ecoavam em sua mente. Os números da conta offshore e os nomes das empresas de fachada se misturando com a imagem do homem de terno no hospital. Ele sabia que precisava agir. Mas a quem recorrer? Aquele segredo era grande demais, perigoso demais para ser entregue a qualquer um. Na manhã seguinte, José decidiu voltar ao hospital, não para obter mais informações médicas, mas para observar. Ele precisava ter certeza de que o homem de terno não era uma alucinação causada pelo cansaço e pelo estresse, e ele precisava, mais do que nunca, se certificar de que a mulher, a quem ele já considerava Ana em sua mente, estava segura. Ele chegou ao hospital por volta das 10 da manhã, um horário de pico no movimento. Tentou se misturar à multidão, usando um boné e óculos escuros. Uma tentativa frágil de disfarce para alguém tão facilmente reconhecível quanto um caminhoneiro robusto. Caminhou pelos corredores, mantendo a cabeça baixa, mas com os olhos atentos. Ele foi até a unidade de terapia intensiva, onde Ana estava internada. A porta estava fechada, e uma enfermeira com semblante sério guardava a entrada. José se aproximou, fingindo ler um dos avisos na parede. "Bom dia", ele murmurou para a enfermeira, tentando parecer casual. "A paciente que deu entrada ontem, da Biarum 01. Alguma novidade?" A enfermeira o reconheceu do dia anterior. "Ela continua estável, senhor. Ainda em coma. Não há previsão de melhora imediata." Sua voz era neutra, profissional. Enquanto conversava com a enfermeira, José sentiu um arrepio na nuca. Era uma sensação inconfundível, a mesma que sentiu no dia anterior. Aquele olhar vigilante. Seu coração disparou. Ele se virou lentamente, tentando não demonstrar a súbita onda de pânico. Lá estava ela, o homem de terno escuro, parado, a poucos metros de distância, perto de um bebedouro,
fingindo beber água. Seus olhos gélidos e penetrantes estavam fixos em José. Não havia curiosidade ou preocupação em seu olhar, apenas uma vigilância calculista, quase predatória. Ele não piscava, não desviava o olhar. Era como se estivesse analisando José, cada movimento, cada gesto. José sentiu o suor escorrer frio pela sua nuca. Aquilo não era uma coincidência. Não era um encontro casual. Era uma ameaça silenciosa, um aviso. Aquele homem sabia que José tinha algo a ver com a mulher na unidade de terapia intensiva. E sabia que José tinha ido ao hospital para ver por si mesmo o homem de terno. Ao perceber que fora notado, esboçou um leve e quase imperceptível sorriso. Não era um sorriso de cordialidade, mas um gesto frio e irônico, um cumprimento de quem se sabe superior e no controle. Em seguida, ele se virou e, com passos medidos e lentos, desapareceu por um dos corredores do hospital, sem fazer barulho, como uma sombra que se dissipa. José ficou ali, paralisado, a conversa com a enfermeira esquecida. Seus músculos estavam tensos, prontos para a fuga, para a luta, mas não havia fuga naquele momento, nem luta. Aquele encontro foi um mero lembrete. Eles estavam observando. Ele sabia que não podia ficar mais tempo no hospital. Aquele lugar, que deveria ser um refúgio de cura, havia se tornado um local de perigo iminente. Ele precisava de uma estratégia, de um plano. De volta à sua carreta, José sentiu o peso do isolamento. Ele era um homem acostumado à solidão da estrada, mas aquela solidão era diferente. Era uma solidão perigosa, cheia de olhos invisíveis e ameaças ocultas. Ele ligou o motor e partiu do estacionamento do hospital, seus olhos fixos no retrovisor, esperando ver a silhueta do homem de terno em um carro escuro, o seguindo. A perseguição, no entanto, não foi imediata. Parecia que queriam que ele sentisse o peso da vigilância, que ele soubesse que estava sendo monitorado. Essa tática era ainda mais aterrorizante do que uma perseguição descarada. Deixava José em um estado constante de alerta. A cada carro que passava, a cada sombra nas ruas, ele dirigiu sem rumo por um tempo, tentando pensar onde ele poderia ir, para quem poderia pedir ajuda. A polícia, como ele havia pensado, poderia não ser a melhor opção, dada a escala do esquema e o possível envolvimento de gente grande. Ele precisava de alguém de fora, alguém com experiência em lidar com informações sensíveis e perigosas, alguém que tivesse a coragem de enfrentar poderosos. Sua mente vagou por sua vida na estrada, pelas pessoas que conheceu, e então um nome veio à tona: Dona Carmen. Dona Carmen era uma jornalista investigativa, uma lenda em seu meio. Ela havia desvendado vários escândalos de corrupção, sempre com uma coragem e uma persistência admiráveis. Hosea Knish, de alguns eventos na estrada, onde ela costumava fazer reportagens sobre as condições de trabalho dos caminhoneiros. Ela era uma mulher forte, destemida e, acima de tudo, ética. Se alguém poderia ajudá-lo a expor a verdade, seria ela. Mas como contatá-la? Ele sabia que ela vivia em São Paulo, mas não tinha seu número de telefone pessoal. Ele se lembrou de uma antiga reportagem que ela havia feito para um grande jornal da capital. Ele precisava encontrar uma cópia daquele jornal. José parou, em um posto de gasolina afastado, em um trecho mais calmo da rodovia. Entrou na loja de conveniência e, depois de alguma busca, encontrou uma banca de jornais. Folheou as páginas, procurando por edições antigas ou por algum contato do jornal para o qual Dona Carmen trabalhava. Sua busca foi recompensada quando ele encontrou uma matéria antiga assinada por ela. No final do artigo, havia um e-mail de contato para a redação. Ira am comic, o dot do volta e cabin. José tirou o gravador e o bilhete do bolso novamente. Ele os olhou, sentindo um misto de esperança e pavor. Ele estava prestes a entregar o destino de sua vida, e talvez a vida de Ana, nas mãos de uma jornalista. Era um risco enorme, mas ele não via outra saída. Ele ligou o notebook, que ele usava para planilhas de frete e para se comunicar com sua família. Abriu a caixa de e-mail e começou a digitar. Cada palavra era escolhida com cuidado, tentando transmitir a seriedade da situação sem revelar demais. Caso o e-mail fosse interceptado, assunto URG, INNTI, informações sobre caso, na BR 101, prezada Dona Carmen. Não sei se a senhora se lembra de mim. Sou José, o caminhoneiro que a senhora entrevistou há alguns anos sobre as condições das rodovias. Encontrei algo que pode ser de interesse jornalístico e de extrema importância. Trata-se de uma mulher que encontrei desacordada na BR 101, com indícios de agressão
e que carrega consigo informações muito delicadas sobre um grande esquema. Tenho provas que podem ajudar a desvendar este caso, e acredito que a senhora é a única pessoa em quem posso confiar para me ajudar a expor a verdade, sem colocar a vida de mais ninguém em risco. No entanto, sinto que estou sendo vigiado, e o perigo é iminente. Preciso de sua orientação urgente. Estou em nome da cidade, no hotel, nome do hotel. Por favor, entre em contato assim que possível. Meu celery número do celular atenciosamente, José da Brasil. Ele leu o e-mail várias vezes, ajustando as palavras, tentando encontrar um equilíbrio entre a urgência e a discrição. Finalmente, com um coração batendo forte, ele clicou em enviar. O e-mail partiu para o desconhecido, levando consigo a esperança e o medo de José. Ele sabia que aquele e-mail era uma aposta, mas a partir daquele momento, a vida do José, o caminhoneiro, não era mais apenas sobre entregar cargas, era sobre entregar a justiça. E o que aconteceria depois? O que Dona Carmen descobriria? E o que desencadeou? Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. O e-mail para Dona Carmen havia sido enviado, uma mensagem lançada na vasta e incerta rede, e agora José sentisse num limbo de angústia. Ele não sabia quando, ou se, ela responderia. Cada minuto que passava era um martírio, a sensação de estar sendo observado. Uma paranoia alimentada pelo olhar gélido do homem de terno tornava-se cada vez mais real. José decidiu não se afastar muito do hotel onde estava. Sua carreta, seu ganha-pão, era também um alvo em potencial. Ele a deixou no pátio seguro do posto de gasolina, mas sempre a uma distância que lhe permitia observá-la discretamente pela janela do quarto. Ou durante suas poucas saídas para Busker Comeda, a perseguição não era escancarada, com carros o seguindo de perto ou figuras óbvias à espreita. Era mais sutil, mais insidiosa, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Naquela mesma tarde, ao descer para almoçar no restaurante do hotel, José notou uma mulher de óculos escuros e chapéu sentada a uma mesa no canto, folheando um jornal. Nada do normal, exceto pelo fato de que ela estava lá quando ele desceu, e ainda estava lá quando ele terminou sua refeição, com um jornal aberto na mesma página. Seus olhos, José tinha certeza, o seguiram disfarçadamente durante todo o tempo. Mais tarde, ao retornar ao quarto, ele percebeu algo estranho. A porta, que ele havia trancado, estava diferente. Não havia sinais de arrombamento, mas o pequeno lacre que ele havia improvisado com um fio de cabelo e um pedaço de fita adesiva, um truque antigo de caminhoneiro para verificar se o quarto havia sido invadido, estava rompido. Seu coração gelou. Alguém havia entrado. Ele inspecionou o quarto com urgência, o suor escorrendo pelas têmporas. Nada parecia fora do lugar. Sua mala estava intacta, os poucos pertences pessoais intocados. Ele correu para onde havia escondido o gravador. E o bilhete estavam lá, no mesmo lugar, escondidos sob o forro falso de uma gaveta. Alívio e confusão se misturaram. Se entraram, por que não levaram os objetos que buscavam? A resposta veio em um estalo gelado. Eles não queriam que ele soubesse, que sabiam do gravador. Queriam que ele pensasse que estava seguro, que não havia sido descoberto. Era uma guerra psicológica. Eles estavam o monitorando, testando seus limites, procurando o momento certo para agir, ou talvez esperando que ele revelasse onde estavam as provas da mulher. A noite foi uma tortura. José mal conseguiu pregar os olhos. Cada rangido do hotel, cada carro que passava na rua, cada sombra projetada na cortina, o fazia sobressaltar. Ele sabia que estava sozinho e exposto. O gravador e o bilhete, que antes representavam uma chance de justiça, agora parecia um fardo pesado, uma condenação. Na manhã seguinte, a paranoia se intensificou. Ao sair do hotel para verificar sua carreta, ele viu um carro escuro, um Mercedes do luxo, estacionado na rua adjacente. Não havia ninguém dentro, mas a presença era ameaçadora. Ao se aproximar de sua carreta, notou algo que o fez gelar. Um dos pneus dianteiros estava ligeiramente murcho. Não era um furo óbvio, mas uma perda de pressão sutil. Coincidência? José duvidou. Ele havia inspecionado os pneus antes de parar. Era uma sabotagem disfarçada. Um aviso. Estamos por perto. Podemos chegar até você. Ele decidiu inflar o pneu e seguir viagem. Não para entregar sua carga, mas para sair daquela cidade. Precisava estar em movimento, longe daquela vigilância opressiva
Mas para onde? Enquanto dirigia, seus olhos percorriam os retrovisores incessantemente. Não via o sedã de luxo, mas a sensação de ser seguido não o abandonava. O tráfego no Brasil parecia aumentar a cada quilômetro, e José se sentia como um rato em um labirinto, cercado por ameaças invisíveis. Então, o celular tocou. Um número desconhecido. José hesitou. Podia ser Dona Carmen, mas também podia ser Liz. Com a mão tremendo, ele atendeu. Alô? Uma voz masculina, rouca e distorcida por algum tipo de modulador de voz, soou do outro lado da linha. José, você sabe o que ele contém. Solte-o. Esqueça o que viu. Esqueça a mulher. Ou sua vida na estrada vai terminar mais cedo do que você pensa. A ligação foi cortada abruptamente. José sentiu um nó no estômago. Aquilo era real. Era uma ameaça direta, sem rodeios. Eles sabiam que ele tinha o gravador. Eles sabiam que ele ouvira e estavam dispostos a tudo para silenciá-lo. Sua mente correu para a mulher no hospital. Se eles estavam tão desesperados, significava que a verdade contida na gravação era ainda mais explosiva do que ele imaginava. Ele acelerou o caminhão, o coração batendo descompassadamente. Não podia mais se esconder, não podia mais fugir. Ele era um caminhoneiro, não um covarde. E a vida daquela mulher e a verdade valiam o risco. José percebeu que precisava de ajuda, e rápido. Aquele telefonema era a prova de que eles estavam no seu encalço. Ele precisava de alguém que pudesse expor a história de forma segura, alguém que tivesse o poder de proteger a si mesmo e a ele. Se Dona Carmen não respondesse, ele estaria sozinho contra um inimigo invisível e implacável. El Pensionato. Nomes que havia anotado nos números de contas. Aquilo era uma rede, uma organização criminosa que operava nas sombras, movendo milhões e silenciando quem se opusesse. Ele havia subestimado o poder deles, mas agora ele tinha um propósito: desmascará-los. Sua mão apertou o volante com força. A estrada à sua frente parecia infinita, mas ele sabia que sua jornada havia acabado de começar. Não era mais uma viagem de entrega de carga, mas uma corrida contra o tempo, uma batalha pela verdade. Ele só esperava que Dona Carmen tivesse lido seu e-mail. A perseguição silenciosa havia se tornado uma caçada aberta. José sentiu a adrenalina correndo em suas veias. Ele estava em perigo, mas também sentiu uma estranha clareza. Ele era o último elo, a única esperança, para que a voz daquela mulher não fosse silenciada para sempre. E o que ele fez a seguir, o que ele descobriu e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. A ligação anônima havia cravado uma nova e terrível certeza na mente de José. Eles sabiam do gravador, sabiam que ele ouvira a verdade e estavam dispostos a tudo para silenciá-lo. A perseguição silenciosa havia se transformado em uma caçada explícita. O suor frio escorria pelas suas costas enquanto ele acelerava o caminhão. O ronco do motor, agora um eco da sua própria adrenalina. Para onde ir? A quem recorrer? A imagem de Dona Carmen, a jornalista destemida, brilhou em sua mente como um farol. Na escuridão, ela era a única esperança. Se alguém poderia enfrentar gente grande e expor um esquema tão gigantesco, seria ela. Mas José ainda não tinha tido resposta ao seu e-mail. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade aumentava. Ele decidiu mudar sua rota. Em vez de seguir para o destino de sua carga, pegou uma saída inesperada em direção a uma cidade maior, onde esperava ter mais chances de se misturar e talvez de contatar Dona Carmen por outros meios. A carreta parecia um alvo colossal na estrada, mas ele tentava se concentrar. Seus olhos fixos nos retrovisores, procurando qualquer sinal de que estava sendo seguido, chegou a um posto de serviços movimentado, com uma área de descanso e um pequeno centro comercial. Decidiu arriscar. Precisava de um plano, e para isso, precisava da ajuda de Dona Carmen. Ele foi até uma loja de conveniência e comprou um cartão de telefone pré-pago, um resquício de segurança em tempos de vigilância. Digital. Com as mãos trêmulas, discou um número do jornal onde Dona Carmen trabalhava, que ele havia encontrado na internet. Uma voz robótica atendeu. Jornal A Notícia. Boa tarde. Gostaria de falar com a jornalista Carmen Silva, José disse, tentando soar calmo. Um momento, por favor. Digite o ramal, ou aguarde. A espera foi excruciante. Cada segundo parecia uma hora. Finalmente, uma voz que José reconheceu de entrevistas anteriores atendeu. Carmen Silva, boa tarde. Dona Carmen, sou José, o caminhoneiro. E o mandai um e-mail para a senhora. Houve um breve silêncio do outro lado da linha,
seguido por um tom de voz mais sério. José, recebi seu e-mail. É grave o que você me relatou. Onde você está? José sentiu um alívio imenso, quase chorando. Estou no posto Parada do Viajante, na BR 16, perto de nome da cidade. Sinto que estou sendo seguido. Eles me ligaram. Eles sabem. Fique calmo, José. Não saia daí. Não confie em ninguém. Não conte nada a ninguém. O que você me disse no e-mail e o que está no gravador é explosivo. Muito explosivo. Estou indo. Levarei cerca de 2 horas. A determinação na voz de Dona Carmen foi um bálsamo para a alma de José. Ele não estava mais sozinho. Obrigado, Dona Carmen. Eu vou esperar. Ele desligou o telefone e sentou-se em uma cadeira de plástico no canto do posto, os olhos varrendo o ambiente. Cada rosto, cada carro que entrava no estacionamento era uma possível ameaça. Ele pediu uma água para disfarçar, mas não conseguia tirar os olhos da entrada. A tensão em seu corpo era quase insuportável. 2 horas depois, um carro modesto, um sedã cinza, parou discretamente no canto do estacionamento. Dona Carmen desceu, sozinha. Ela era exatamente como ele se lembrava. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos que lhe davam um ar intelectual, mas com um olhar penetrante e uma postura de quem não se curvava a ninguém. Ela vestia uma calça jeans e uma blusa simples, mas sua aura de autoridade era inegável. José se levantou e caminhou em sua direção. Dona Carmen, ele disse, sua voz embargada. Ela o cumprimentou com um aperto de mão firme. José, bom, vê que você está bem. Agora, me leve para sua carreta. Precisamos conversar em um lugar seguro. Dentro da cabine de José, o ambiente era mais acolhedor, mas a gravidade da situação pairava no ar. José entregou o gravador e o bilhete. Dona Carmen colocou os óculos e examinou o bilhete com atenção. Depois pegou o gravador. Você ouviu isso? Ela perguntou, seus olhos fixos nele. Sim. É inacreditável, Dona Carmen. Falam de milhões, de lavagem de dinheiro, de políticos, e eles disseram que a mulher tem mais provas escondidas na casa dela. Dona Carmen apertou o play. Os chiados, as vozes distorcidas, a voz desesperada da mulher, tudo ressoou na cabine. A cada revelação, o semblante de Dona Carmen se tornava mais sério, seus olhos se estreitando em concentração. Quando a gravação terminou com o som da briga e o silêncio abrupto, ela desligou o aparelho e o colocou sobre o painel. José, isso é gigantesco, ela disse. Sua voz baixa, mas carregada de uma gravidade que fez o coração de José apertar. Isso pode derrubar muita gente, e a gente grande não vai hesitar em te derrubar também. Essa não é uma história que se publica em um blog. Precisamos de um plano e de muita cautela. Eu sei, eles já me ligaram, me ameaçaram, José confessou, contando sobre o telefonema e as coincidências no hotel e na carreta. Dona Carmen ouviu com atenção, assentindo. Eles estão testando você, querem te intimidar, fazer você largar o gravador. Mas o de não terem tentado te matar de imediato significa que eles acreditam que você não tem mais nada além disso e que a principal ameaça por enquanto é o que está no gravador. Mas se descobrirem sobre as provas na casa dela, a situação muda. O que fazemos, Dona Carmen? A mulher está em coma, as provas estão na casa dela e eles estão em todo lugar. Dona Carmen pegou suas anotações e um pequeno gravador próprio, ligando-o. Primeiro, precisamos de cópias dessa gravação. Várias, esconda-as em lugares diferentes. Segundo, não podemos ir à casa dela sozinhos. É uma armadilha. Potential. Precisamos de um plano para acessar essas provas com segurança. E terceiro, precisamos de uma estratégia para proteger você. Você é a testemunha-chave, José. Mas e o jornal? Podemos Public? José perguntou, ansioso. Dona Carmen olhou para ele, seus olhos transmitindo uma determinação férrea. José, publicar sem ter todas as provas e sem a Ana como testemunha? Se ela acordar, é arriscado. Pode nos expor e dar tempo para eles se blindarem. Precisamos de mais. Precisamos de uma bomba para explodir esse esquema de uma vez por todas. E para isso, precisamos das provas na casa dela. Ela fez uma pausa, respirando fundo. José, isso não será fácil. Estaremos correndo um risco enorme, mas se fizermos isso direito, poderemos desmascarar esses criminosos e fazer justiça por aquilo. Amor, você está disposto a ir até o fim? José olhou para o gravador sobre o painel, depois para a estrada à sua frente. A imagem da mulher desacordada
a voz dela pedindo ajuda e as ameaças anônimas. Ele não tinha mais como voltar atrás. Estou, Dona Carmen. Eu estou com a senhora até o fim. Uma aliança inesperada se formava na cabine de um caminhão, no meio da BR-116. Um caminhoneiro e uma jornalista, unidos por um segredo explosivo e uma busca implacável por justiça. O destino da mulher em coma e a vida de José estavam em jogo. E o que eles fizeram a seguir, o que eles descobriram e o que desencadeou. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos da estrada conseguiriam acreditar. A partir daquele momento, a batalha pela verdade havia começado para valer. A decisão estava tomada. José e Dona Carmen, sentados na cabine da carreta, selaram sua aliança com um aperto de mãos firme. A partir daquele momento, a missão de José não era mais apenas entregar cargas, mas entregar a verdade. E Dona Carmen, com sua experiência e instinto jornalístico, seria a arquiteta da estratégia para desmascarar o esquema bilionário. O primeiro passo foi a segurança das provas. Dona Carmen, com sua expertise, sabia que a gravação original era ouro. Ela tinha um gravador digital profissional consigo e imediatamente fez várias cópias da gravação de José. Vamos guardar estas cópias em lugares diferentes e seguros. Ela instruiu, a voz grave. Uma fica comigo, uma com você em um local que só você conheça, e uma terceira será enviada para um cofre bancário em uma cidade diferente. A precaução era vital. O próximo desafio era a casa da mulher. A gravação, era lá que estavam as provas mais contundentes, os comprovantes, as planilhas, os documentos que incriminariam a gente grande. Dona Carmen sabia que ir até lá era um risco calculado. A casa, se não estivesse sendo vigiada, poderia ser uma armadilha. Não podemos ir sozinhos, Dona Carmen ponderou, seus olhos fixos no mapa que José havia estendido sobre o painel da carreta. Precisamos de apoio discreto. Tenho contatos na Polícia Federal, que são íntegros e que já me ajudaram em outras investigações de alta periculosidade, mas só os acionaremos no momento certo. Antes disso, precisamos de uma forma de confirmar se a casa está sendo monitorada. Dona Carmen tinha um plano. Ela acionou uma rede de contatos que tinha em todo o país, jornalistas investigativos e alguns ex-policiais aposentados que trabalhavam para agências de segurança privada. A missão: monitorar a residência da mulher, que ela conseguiu localizar através de informações preliminares da placa do veículo que José havia notado no hospital. A tática era discreta, quase invisível, para não alertar os criminosos. Enquanto isso, José se mantinha em movimento, cumprindo suas rotas de entrega, mas com um novo propósito. A cada viagem, ele se sentia um agente secreto. Seus olhos varriam os retrovisores, procurando o sedã escuro ou qualquer rosto suspeito. As ameaças pelo telefone haviam parado, mas a tensão era palpável. Ele sabia que o silêncio era mais assustador do que o barulho. Significava que eles estavam agindo nas sombras, esperando o momento certo para contra-atacar. Dias se passaram. Dona Carmen mantinha contato com José, atualizando-o sobre o monitoramento da casa. A residência está sob vigilância intermitente, ela informou em uma ligação cifrada. Carros diferentes aparecem em horários variados, mas o padrão e, claro, eles estão esperando que alguém apareça para buscar algo. A notícia confirmou os piores temores de José. A casa era uma arapuca, mas as provas estavam lá. Sem elas, a gravação seria apenas uma denúncia, sem base sólida para a grande imprensa. Precisamos de um disfarce, José sugeriu, sua mente de caminhoneiro pensando em estratégias, algo que não levante suspeitas. Dona Carmen sorriu. Cheio, pensei nisso. Há uma equipe minha se preparando. Vamos simular uma mudança de bairro, uma operação de entrega de móveis. Sua carreta será o nosso cavalo de Troia. A ideia era ousada, quase insana, usar a carreta de José para invadir a casa, mas era a única forma de passar despercebida pelos olhos dos criminosos. Na data combinada, José e Dona Carmen, junto com uma pequena equipe de confiança disfarçada de ajudantes de mudança, dirigiram-se à residência. A tensão era quase José, no volante de sua imponente carreta, sentia o coração na garganta. Ele sabia que a qualquer momento o perigo poderia explodir. Ao chegar no endereço, a equipe agiu com profissionalismo e rapidez. Enquanto os ajudantes movimentavam falsas caixas para disfarçar, Dona Carmen, com um mapa da casa que ela havia obtido discretamente, guiou José até um cômodo específico. O escritório. A gravação disse que os documentos estão escondidos. Aqui
sussurrou, enquanto José usava seu conhecimento em mecânica para abrir uma gaveta secreta no fundo de uma estante que parecia ser apenas uma moldura. Lá estavam pacotes de documentos postas etiquetadas, pendrives e até um laptop antigo, planilhas detalhadas de transações financeiras fraudulentas, comprovantes de depósitos em contas offshore, cópias de contratos superfaturados, e-mails trocados entre os envolvidos e fotos que mostravam reuniões sigilosas. Era a prova irrefutável de um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, que envolvia desde empresários influentes até políticos de alto escalão. Enquanto José e Dona Carmen recolhiam os documentos, um som de alarme baixo, vindo de algum lugar da casa, soou. Um dos ajudantes que estava na vigilância externa correu para dentro, os olhos arregalados. Eles estão vindo. Os carros estão se aproximando. A adrenalina disparou. Era uma emboscada. A operação de mudança, por mais bem planejada que fosse, havia sido detectada. Ou talvez eles estivessem esperando por aquele momento. José, rápido! Pegue tudo que puder! Dona Carmen gritou, enquanto enfiava pilhas de documentos em uma mochila. Vamos para a carreta? Eles correram para fora da casa. A carreta de José, esperando com a porta traseira aberta. José e a equipe jogaram as caixas cheias de provas dentro do baú do caminhão. O som de pneus cantando no asfalto e sirenes disfarçadas de carros comuns. Se aproximava a José, pulou para a cabine. Dona Carmen no banco do passageiro. Ele ligou o motor e acelerou, a carreta arrancando com um guincho de pneus. Os carros escuros que ele já conhecia surgiam de todas as direções, tentando bloquear sua passagem. Era uma fuga cinematográfica. José, com sua experiência de anos na estrada, manobrava o gigante de metal com maestria, desviando dos carros, ignorando os bloqueios. Tiros foram ouvidos, mas as balas ricocheteavam na lataria blindada da carreta, que havia sido reforçada. Por precaução, a tensão era palpável. A vida deles dependia daquele escape, com Dona Carmen ao seu lado. Fazendo ligações frenéticas para seus contatos na Polícia Federal, José conseguiu furar o cerco. As informações das provas eram passadas em tempo real. A Polícia Federal, já ciente da gravidade do caso, montou uma operação de resposta rápida, enviando viaturas para o local e para as rotas de fuga. Finalmente, José conseguiu chegar a um ponto de encontro combinado, onde viaturas da Polícia Federal, com agentes armados, já esperavam. A carreta parou. José e Dona Carmen desceram, exaustos, mas vitoriosos. As caixas de provas foram entregues aos agentes, que as levaram para análise. A bomba explodiu. Com as provas irrefutáveis e a gravação de José, Dona Carmen e sua equipe de jornalistas publicaram uma reportagem de fôlego, com cada detalhe chocante do esquema de corrupção, incluindo trechos da gravação e a história de José. O país parou para ler. A repercussão foi avassaladora. Os nomes, as empresas, os políticos envolvidos, tudo foi exposto à luz do dia. O escândalo explodiu, atingindo as maiores esferas do poder. As prisões começaram, e a mulher na unidade de terapia intensiva, que agora tinha um nome, Ana Menos, teve sua história contada. Para o mundo. O ato de coragem de José, o caminhoneiro, e a perspicácia de Dona Carmen, a jornalista, haviam finalmente revelado a verdade. A justiça, embora lenta, começava a se mover. O ronco familiar do motor da carreta de José ecoava agora por uma Brasil que parecia diferente. Não era mais a estrada solitária e ameaçadora de antes, mas um caminho que o havia levado a uma missão inimaginável. A verdade havia sido revelada. As provas, coletadas na casa de Ana sob fogo cerrado, estavam agora nas mãos da Polícia Federal. Dona Carmen havia feito o impossível, transformando o pesadelo de uma mulher em coma em um escândalo nacional. A repercussão da reportagem de Dona Carmen foi avassaladora. O país parou para ler os detalhes sórdidos do esquema de lavagem de dinheiro e corrupção. Nomes de políticos influentes, empresários renomados e figuras até então intocáveis foram expostos à luz do dia. As redações de todo o país vibravam com a notícia e os telejornais dedicavam horas a fio à investigação. José, que estava em um local seguro sob a proteção da Polícia Federal, acompanhava tudo pela televisão. Ele via seu nome e o de Dona Carmen serem repetidos, elogiados por sua coragem. As redes sociais ferviam e a opinião pública pedia por justiça.
As prisões começaram. A cada mandado expedido, a cada algema que se fechava nos pulsos dos envolvidos, José sentia um misto de alívio e satisfação. A justiça, embora lenta, começava a se mover, mas em seu coração havia uma única preocupação que superava todo o resto. Ana, a mulher que ele havia encontrado desacordada na Brasil, Teixe, havia se entrelaçado tão dramaticamente ao seu. Ela continuava em coma, uma guerreira silenciosa que havia arriscado tudo para expor a verdade. A vida dela era a prova viva da crueldade daqueles que eles haviam derrubado. José pedia notícias dela incessantemente. A Polícia Federal e a dona Carmen. Os boletins médicos eram cautelosos, mas esperançosos. Ela está reagindo bem à medicação. Os sinais vitais estão estáveis. O cérebro mostra atividade. Cada pequena melhora era celebrada por José como uma vitória pessoal. Dias se transformaram em semanas. O escândalo se aprofundava, novas provas surgiam e a rede de corrupção se desintegrava. Enquanto isso, no hospital, uma pequena luz começava a brilhar. Em uma tarde ensolarada, cerca de 3 semanas após o resgate na Brasil, o telefone de José tocou. Era dona Carmen, sua voz embargada pela emoção. José, ela acordou. Ana acordou. O coração de José disparou. Uma onda de alívio tão grande que ele mal conseguiu respirar, o invadiu. Graças a Deus, como ela está? Ela se lembra de alguma coisa, está fraca, claro, mas consciente. E sim, ela se lembra. Lembro-se de você, José, do caminhão, de você a resgatando. Ela quer te ver, dona Carmen respondeu, a emoção clara em sua voz. No dia seguinte, José e dona Carmen foram ao hospital. O ar na UTI, antes tão pesado com a incerteza, agora parecia mais leve. Ana estava em um quarto particular, seu rosto ainda pálido, mas com os olhos abertos e um leve sorriso nos lábios. Ela estava muito mais magra e havia uma cicatriz quase imperceptível na têmpora, mas seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma determinação renovada. José se aproximou da cama, sentindo um nó na garganta. Ele não sabia o que dizer. Ana estendeu a mão, frágil. José, ela sussurrou, sua voz rouca, mas clara. Obrigada. A palavra simples, mas carregada de tanto significado, desfez o nó na garganta de José. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Não precisa agradecer, Ana. Eu só fiz o que era certo. Volta. Você foi a única esperança. Ela continuou, um brilho de gratidão em seus olhos. Eu ouvi os noticiários. Você e dona Carmen, vocês conseguiram. Vocês derrubaram eles. Dona Carmen se aproximou, sorrindo. Foi um trabalho em equipe, Ana, e você foi a peça fundamental. Sem a sua coragem de gravar tudo, e sem as provas que você guardou, não teríamos conseguido. Agora, o Ministério Público quer seu depoimento. Eles precisam da sua voz para fechar o cerco. Ana assentiu, sua expressão séria, apesar da fraqueza. Eu vou depor. Eu vou contar tudo, cada detalhe. Eles têm que pagar pelo que fizeram. A partir daquele dia, a recuperação de Ana foi notável, com a ajuda de psicólogos e fisioterapeutas. Ela começou a reconstruir sua vida. O depoimento dela foi crucial. Com sua voz firme e carregada de detalhes, ela confirmou cada palavra da gravação, cada nome, cada transação. As provas que ela guardava e que José e dona Carmen haviam recuperado foram o ponto final para a investigação ou os criminosos foram condenados. A gente grande caiu. Seus impérios desmoronaram sob o peso da justiça. Milhões foram recuperados e devolvidos aos cofres públicos. A história de Ana, a mulher que foi deixada para morrer no Brasil, e a coragem de José, o caminhoneiro que a salvou, tornaram-se um símbolo de esperança e integridade em um país sedento por justiça. José, com sua carreta, voltou para a estrada, mas não era mais o mesmo homem. A Brasil, que antes era apenas seu ganha-pão, agora era um lembrete constante de sua jornada, de sua coragem e da vida que ele havia ajudado a salvar. Ele mantinha contato com Ana e dona Carmen, a amizade forjada no fogo da adversidade. Ana, recuperada e com uma nova chance na vida, dedicou-se a causas sociais, trabalhando para combater a corrupção e dar voz aos que não a tinham. Dona Carmen continuou sua carreira brilhante, sempre em busca da verdade, mas com uma história a mais em seu currículo, que a marcaria para sempre. A escuridão engolia Bearon 01, um caminhoneiro experiente, guiado por um pressentimento, encontrou
uma mulher desacordada na beira da estrada. O que aconteceu depois foi inacreditável. Uma trama de corrupção, uma perseguição silenciosa e uma aliança inesperada transformaram um ato de bondade em uma saga de justiça. José, o caminhoneiro, não era um herói de capa, mas sua coragem mudou o destino de uma vida e expôs a verdade para o mundo. A estrada, que antes era apenas um caminho, se tornara o palco de uma história inacreditável, provando que às vezes os maiores atos de heroísmo acontecem nos lugares mais inesperados e que a voz do passado, quando ouvida, tem o poder de mudar o futuro.